Olá, tudo bem com você? Estamos começando aqui com uma musiquinha da Brisa, né, da Isa. Então aguardo vocês chegando. Deixa eu colocar um pouquinho mais de volume. Oi, Noemi, seja bem-vinda. Então hoje com esse tema, né? Você é uma pessoa irritável. Olha que tema, né? Tema para um feriadão, pra gente pensar. Trazendo essa fala aí por um outro viés, né? Então sejam bem-vindas. Eu quero começar trazendo essa reflexão, né? Falando do você irritável. Eu trouxe essa fala por um outro aspecto, porque geralmente a gente leva isso como uma pessoa irritada, uma pessoa às vezes mais estressada, mas eu quis trazer por essa pergunta pra gente avaliar, mas será que essa pessoa às vezes não sou eu? Às vezes a gente olha isso pensando nas outras pessoas, né? Mas e será que essa pessoa não sou eu? Então essa que é a questão. E às vezes a gente nota isso no dia a dia, mas não para fazer uma reflexão, né? E será que esse irritável aí então não está comigo e não com os outros? E como que a gente pode mudar a forma de ver isso? Eu queria começar fazendo uma pergunta para você deixar a tua resposta aqui nos comentários, ou se você estiver assistindo essa live depois, para você escrever também. O que te deixa irritado? Ó, o desafio aí. Será que dá coragem de responder ali? De repente o item, o que te deixa irritado? Então sejam muito bem-vindos e vamos falar sobre esse tema hoje. E o meu desafio é você refletir agora o que te deixa irritado e que no final da live você possa olhar isso de uma maneira diferente. Porque quando a gente trabalha essa mudança, né, essa forma de olhar diferente para a questão emocional, ela tem muito a ver com a forma que a gente enxerga a situação. E não simplesmente da gente às vezes podar um comportamento, né, bloquear um comportamento. Então essa é a fala aí que eu quero trazer. E de repente se você sabe que esse assunto às vezes tem a ver com alguém que você conhece, quem sabe você também compartilha a live com essa pessoa, chama ela para estar aqui com a gente, para que ela possa se beneficiar. Porque esse é um tema que ele é bastante delicado para a gente abordar, porque às vezes a pessoa pode se sentir até chateada, né? Já estamos falando do comportamento de se sentir irritado, ser irritável, mas também é algo que se a gente consegue olhar por um ponto de vista diferente, ele vai trazer um alívio, uma visão, uma maneira de levar as coisas, levar a vida de uma forma bem diferente, tá? Então esse que é o convite para a gente fazer hoje. Então, o que te deixa irritado? Vamos pensar. E assim, nos papéis, eu quero que você comece pensando nos papéis que você representa. De repente, que papéis são esses? Papel de mãe, papel de esposa, papel profissional. Em que momentos do teu dia você percebe que isso vem e te afeta mais? E aí, quando a gente fala de afetar, que impacto que tem gerado na tua vida? Tanto pessoal quanto profissional. Então, a gente olha primeiro falando de você. E depois é pensar que isso pode também estar refletindo para as outras pessoas, né? Porque às vezes pra gente a gente olha com a nossa ótica e aquilo irrita, aquilo incomoda. Mas qual é o impacto que isso gera para os outros? Só a Noemi colocou aqui, o que me deixa irritável é verdades absolutas, né? Aquelas pessoas que às vezes ficam, não sei se é desse sentido, Noemi, aquelas pessoas que vêm e colocam sua verdade e pronto, né? Não estão abertas a ouvir, a perceber outros pontos de vista. Muito bacana. E aí é a gente avaliar, né? Mas como que eu tenho me sentido? O que esse sentimento me ajuda, né? Ou me atrapalha? Eu sempre falo que tem momentos sim que a gente demonstra, a gente às vezes se irrita, a gente se coloca, porque a gente tem que impor alguma situação e respeitar muito o nosso sentimento. Mas se isso é algo que vem e acontece com muita frequência, aí tem que observar porque de repente você está vivendo aí uma gangorra emocional, né? E isso pode então afetar e impactar os outros. Quando a gente fala do impacto em você, o que eu vejo, né? Conforme os atendimentos, conforme as pessoas com quem eu trabalho. Isso gera sofrimento, gera arrependimento, porque assim, eu me irrito, beleza, eu surto, vou pra cima, mas depois quem que tem que se acalmar e voltar ao normal? É a pessoa mesmo, né? Então isso gera mais um desgaste a mais, digamos assim. Aquela história dos dois serviços, né? Um para se estressar e o outro para se desestressar. Mas como eu falei, não quer dizer que a gente vai viver sem nunca um estresse. Não, a forma que a gente olha, que a gente encara isso, que é a questão e que vai trazer um diferencial. E outro impacto disso é com relação às pessoas com quem a gente convive.
Porque você começa a ser rotulado, começa a ser percebido por aquela pessoa que não dá pra falar nada, que a pessoa explode. Ah, se falar de qualquer jeito, fulano já se estressa. E daí imagine isso num cargo, por exemplo, de gestão. De repente você como empresário, você cuidando da tua empresa, como é que vai ser isso na hora que você precisa que o teu funcionário venha te falar algo? Com teus filhos, de repente, né? Como é que vai ser? A pessoa acaba se afastando, ela acaba ficando com receio de falar, de se expor contigo, porque ela vai falar assim, nossa, mas eu vou falar qualquer coisa, ela já vai se estressar. E se eu me irrito muito fácil, eu não vou dar abertura para as pessoas falarem comigo, eu não vou dar abertura para ter uma troca de ideias, para ver pontos de vista diferentes, como a Noemi indicou ali, né, Noemi? Então, a pessoa vem só centrada naquela visão. E isso não gera, como o tema das nossas lives de quinta aqui, né? Não gera o diálogo certo, não gera uma conexão entre as pessoas. Então, eu quero trazer essa nossa fala hoje para esses dois lados, né? Primeiro, você se observar e avaliar. Bom, como é que eu tenho me comportado aí no dia a dia? O quanto do meu dia a dia está me irritando e o quanto que não tá. O quanto que eu estou conseguindo administrar isso de uma maneira que eu tenha um resultado melhor, um resultado mais efetivo. Porque sempre que a gente ajusta a nossa comunicação, os resultados vêm junto, tá? E aí eu falei do impacto, né? Então, a gente comentou aí de duas situações, a forma que impacta você e a forma que impacta os outros. E agora a minha pergunta é, como que você gostaria que fosse? Você imagina que realmente essa questão emocional ela pode ser ajustada e você pode olhar as coisas com uma forma melhor, uma forma mais confortável? Você acredita nisso? Como que você gostaria que fosse, então, né? Ou realmente... Às vezes você tem até o entendimento que, bom, eu sou assim, esse é o meu jeitão e assim eu não consigo mudar. Então a minha fala hoje é para trazer, para dizer assim, não, dá para mudar sim. Às vezes é muito mais fácil do que a gente imagina. E que isso pode ser levado e às vezes até orientado e explicado para as pessoas quando elas têm essa dificuldade. Por isso que eu quis trazer esse tema. E o que me motivou a trazer esse tema aqui para a live foi justamente quando eu estava trabalhando o tema de sabotadores com um cliente. Porque a gente chegou olhando a questão dos comportamentos e ele tinha muito desgaste emocional no dia a dia, justamente quando as coisas saíam de uma forma, digamos, errada com o ponto de vista que ele olhava. Mas quando a gente foi conversando, a gente foi entendendo, na verdade esse errado era que não era de acordo com o padrão que ele esperava, com a expectativa que ele gerava. E aquilo para ele gerava assim um estresse muito grande no dia a dia, isso com uma forma muito frequente. Quando a gente chegou a olhar a parte de sabotadores e a gente se deparou e ele viu essa palavra irritável, foi até assim um certo choque assim para ele, sabe? Porque ele olhou e falou assim, nossa, e conseguiu perceber por outro ponto de vista, e deu um avanço muito grande. Então é um pouquinho da fala que a gente teve lá que eu quero trazer o dia a dia hoje. Ó, vamos ver o que ela colocou aqui. Ó. Gostaria que as pessoas ouvissem atentamente para ter um entendimento empático para poder mudar a relação. Maravilhoso, né? 50% ou até mais da comunicação aí é o ouvir, né? Como é que eu vou ser assertivo, como é que eu vou ter esse diálogo certo com o outro se eu não escuto e eu vou só pelo meu viés? De repente o outro tá falando, né? E eu já tô ali pensando na resposta, ou eu já tô dizendo, não, mas eu não concordo, eu já tô dizendo, não, mas isso não tem a ver com o que eu penso. Então, eu preciso ouvir, terminar de ouvir tudo que a pessoa tem para falar, para daí sim eu falar relacionado com o que a pessoa disse. E isso ajuda, inclusive, no nosso tema, no sentido do que, de repente, eu começo a interpretar situações que vão me deixando irritado. E às vezes só que a minha interpretação já é suficiente, né, para eu já interpretar e já ficar chateado. E às vezes pode que não seja isso, pode não ser isso. Eu ouvindo atentamente, eu posso dar o real significado para a situação. E o significado é a palavra-chave do que nós vamos falar hoje, é a estratégia que eu comentei, né, que a gente vai ter justamente para resolver. Porque se tudo que eu vou olhando, eu vou trazendo um significado pesado para mim, é claro que eu vou ficando irritado. E aí tem a ver com o excesso de controle sobre as coisas. Então, assim, eu coloco muito controle. Eu já crio todo um padrão, é como se eu andasse com um gabarito, vamos falar assim, né? De acordo com o meu gabarito, eu vou olhando o mundo. E tem algumas pessoas que têm essa tendência de comportamento. E muitas vezes ela não se dá conta. E eu falo que é um dos perfis que a pessoa tem dificuldade de se perceber. Por quê? Porque ela já começa a ver o mundo muito cedo de acordo com esse padrão dela. Então, é como se ela colocasse um óculos e de acordo com o óculos dela, ela vai ver esse mundo. E aí, o que não está de acordo com o que ela imaginou, do que ela acredita que seja correto, ela vai tendo esse destempero emocional, vai ficando com raiva, vai ficando agressiva, vai se sentindo agredida, ofendida.
Então, se eu consigo entender que tem a ver com a minha forma de olhar, eu consigo administrar esse comportamento, tá? E aí, eu queria perguntar para você que está aqui, você se sente no time de que é o irritável ou aquele que percebe que o outro é irritado? Ou seja, você poderia escrever assim, sou eu ou eu conheço alguém, né? Então, eu sou do time. Vou repetir aqui, né? Eu sou a pessoa irritável, que por isso que eu vim aqui parar nessa live, ou eu conheço alguém. Então você escrever aí pra mim. Eu sei que demora um pouquinho, dá um delayzinho, né? Mas eu quero saber, pra mim ver com quem que eu tô conversando aqui, né? De uma maneira mais direta. E se você é do irritável, fica até o final aqui que você vai ver uma estratégia que você vai se surpreender, eu tenho certeza, que vai te ajudar muito a olhar de uma maneira diferente. E se você é o do conheço alguém, quem sabe vai te ajudar também a dar um significado diferente quando você vê esse comportamento na outra pessoa. Para você também não levar pro pessoal, entender que é uma tendência de comportamento dela. Ok, não ajuda, tem horas que não soma, sim, não é que você vai simplesmente aceitar e pronto, né? Mas você pode olhar isso de uma maneira diferente e não levar pro teu pessoal, isso já vai ajudar bastante a relação de vocês dois. Ó, a Noemi falou, eu conheço alguém, isso aí, Noemi. Essa risadinha dela ali, não sei não, né? Às vezes quem nunca, né? Não vamos falar assim, né? Eu poderia até usar esse termo, porque em algum momento a gente com certeza acaba entrando no time do irritável, né? Mas agora, eu queria te perguntar então, se você tem consciência do que tem disparado essa raiva, do que tem te deixado irritado. Se você for pensar agora, vamos pensar assim no teu papel profissional, lá no teu dia a dia no trabalho. O que tem te tirado do sério? Hein, Wilson? Responde aqui pra mim. O que tem te tirado do sério? Meu primo aqui, o Wilson. Imaginando você lá no trabalho, olha, também diz que conhece alguém. Que legal! Sabe o que vai ser bacana? Vocês vão poder compartilhar muito essa live com os outros para ajudar, né? Então, isso, que situação lá no teu trabalho, de repente, que te tira do sério, né? Para cada um de vocês que está aqui me ouvindo. Isso já é um primeiro ponto, porque assim, nós falamos de ser irritável ou conhecer alguém, tem a ver com o gerenciamento emocional, né? Então, será que eu estou tendo esse gerenciamento emocional? Eu estou conseguindo observar. Então, o primeiro ponto para eu conseguir gerenciar essa minha emoção aí do irritado ou não, é eu entender o que me deixa irritado. Parece uma coisa muito simples, mas às vezes a gente não se dá conta. Por quê? Porque a gente vai só seguindo esse comportamento, a gente vai só reagindo no automático, né? Então vai indo, né, ali já. A gente vai indo no automático quando vê, a gente tá surtando. Então o primeiro ponto é entender assim, fazer um parâmetro. O que tá me deixando irritado? É mais em casa? É mais no trabalho? Em que momento isso está acontecendo? Então é o primeiro sentido, primeiro ponto que você vai observar. O segundo é o que? Isso é recorrente, não é? Você pode até colocar um grau de intensidade para isso. Bom, tal situação me deixa com raiva, me deixa irritado no grau 10, tal situação me deixa no grau 2. Tudo isso vai te ajudando depois na hora que você for colocar a estratégia para ação, porque você vai dimensionando, você vai separando, você não fica simplesmente reagindo a tudo isso que vai acontecer, tá? Aí eu quero trazer uma historinha aqui, colocar um exemplo para a gente chegar já no objetivo, que é o que pode te ajudar, uma chave grande aí que você pode virar para te ajudar a perceber e ajustar esse comportamento. Quero trazer um exemplo assim. Imagina que você está trabalhando, está lá no teu ambiente de trabalho e de repente chegou alguém, tá? Do nada chegou alguém lá e essa pessoa chegou e te distratou de alguma maneira. Te xingou, te distratou, brigou com você. Você já imaginou ali a tua reação. Se eu fosse colocar aqui a maior tendência de comportamento que a gente imagina, a gente ia imaginar de uma maneira geral que a pessoa ia retrucar, ia ficar brava, ia ficar chateada. E se eu levasse esse exemplo para o trânsito, então? E lá no trânsito, como é que é? Se alguém te fecha com o carro, se alguém bate. Se a gente for falar também de uma maneira geral, o maior que as pessoas falam, trânsito é estresse. É briga. Nossa, lá o povo briga mesmo. Lá o nervo sobe. Acho que os lugares mais delicados de se controlar é no trânsito. Ok? Então, estou trazendo esses exemplos para a gente ver como a gente tem, às vezes, um pensamento já programado, digamos, previsto com relação a isso, né? Ó, o que o Wilson colocou? No trabalho, as pessoas enrolam e a gente tem que fazer o serviço de 2 pessoas. Olha aí, ó. Isso é deixar irritável, né? Mas aí, quando a gente fala de comportamento, abrindo um parênteses aí no exemplo que eu estava falando, para falar do que o Wilson trouxe,
também tem a ver com por que será que eu acabo realizando esse serviço de duas pessoas? Isso também acaba tendo um viés aí com o meu comportamento, com o meu entendimento da situação, tá? Mas agora, fechando parênteses, voltando no meu exemplo, depois a gente traz mais aqui dessa fala aqui. Voltando ao meu exemplo então, eu falei lá no trânsito que existe uma tendência, né? Lá é o lugar que a gente se estressa, que a gente se irrita. Eu dei o exemplo lá no teu trabalho, chegou alguém e destratou de alguma forma, brigou, xingou, né? Mas, quando eu perguntei pra você como que você reagiria, talvez você tenha pensado assim, não, mas eu não ia reagir exatamente como a Eliane colocou aqui no exemplo. Eu não ia sair destratando a pessoa, brigando, sei lá, dando um soco na pessoa, vamos levar aqui para um extremo. Então, a minha pergunta é a seguinte, tá? Se o acontecimento é igual para todo mundo, por que será que as pessoas reagem de uma forma diferente? Por que você reagiria de uma forma diferente? Então aí é que está a chave, a estratégia, né, o nosso entendimento para a gente fazer essa mudança de comportamento e diminuir esse nível aí do grau que eu fico me irritando aí no dia a dia, tá? Porque antes, quando eu perguntei assim, né, o que te deixa irritado? Então a gente colocou alguns exemplos, né? O exemplo que veio, né? Quando as pessoas... Deixa eu lembrar ali o primeiro exemplo que a Noemi colocou. Quando as pessoas vêm com uma programação pronta, que elas não ouvem, né? Elas chegam ali com aquela mentalidade fixa e não tem essa flexibilidade. Quando o meu colega ali no trabalho não enrola. Que mais? Quando eu chamo meu filho para lavar a louça e não vem. Quando eu me sinto desrespeitada por alguma situação. Então, tudo isso faz com que a gente se sinta irritado, certo? Mas aí, voltando para aquele exemplo que eu trouxe, lembra que eu falei que o fato poderia ser o mesmo, mas as pessoas reagiriam de uma forma diferente? Então, como assim? Se antes eu estava colocando o motivo de eu me irritar nos fatos, nos acontecimentos ou nas pessoas que estavam em volta... Mas agora eu trago o entendimento do seguinte, mas as pessoas reagem de uma forma diferente com relação a isso. Então, aonde que está a chave disso? Será que está lá no externo? Está lá no fato, no acontecimento no outro? E aí eu justifico e falo, não, eu tenho que ficar com raiva mesmo, porque olha só o que aconteceu. Ou será que eu tenho que trazer agora o entendimento do significado que eu dou para a situação? Então, eu gosto de trazer uma frase que eu falo assim, qual é a historinha que eu conto para mim? Qual é a historinha que eu estou contando para mim a respeito daquele fato que está me deixando ficar, que está me permitindo ficar irritado? Então isso é muito bacana a gente observar. Eu volto a dizer, não quer dizer que não tenha situações em que sim, a gente vai ficar irritado, sim, a gente vai ver que houve um desrespeito, que houve equívoco, que houve errado e que a gente precisa se posicionar. Mas a diferença é como a gente faz isso e o impacto que isso gera para nós no dia a dia. Porque às vezes se eu me irrito, não acontece inclusive de eu perder a minha razão? Né? E às vezes eu vou num extremo que eu acabo perdendo a razão. Por quê? Porque às vezes eu não sei me colocar, não sei falar, e eu chego lá e despejo, eu acabo ficando com raiva do outro, né? Ou seja, o exemplo que a Lídia trouxe ali, o veneno só funciona se eu tomar. E quando eu estou irritado, trazendo essa frase também para um outro aspecto, né, um outro viés, digamos assim, é um veneno que eu tomo querendo que o outro se envenene, né, Lígia? Então, não vai ajudar. Então, é muito perfeito a tua colocação aqui agora, né? Ou seja, eu tô tomando veneno, tô ficando irritado, tô ficando chateado, mas por quê? Porque eu quero atingir o outro. Mas pode ser que eu atinja, mas certamente eu vou acabar me envenenando com isso. Então, é esse o entendimento que eu quero trazer. Agora, vamos voltar aqui pra gente recapitular, né? Se eu fico irritado, então eu coloco a responsabilidade nas coisas, nos acontecimentos, quando que eu vou conseguir mudar esse tipo de comportamento? Quando que eu vou olhar isso com autorresponsabilidade e vou dizer assim, não, ok, aconteceu, o que eu faço apesar de, né? Então, eu quero trazer o seguinte, depois eu vou deixar essa frase num post lá no Instagram. O fato, o acontecimento, eles não importam na verdade. Por quê? Porque eles não têm um significado até que a gente atribua o significado para eles. Então, o fato não importa até que você atribua o significado. Porque se eu chegar aqui agora, por exemplo, deixa eu contar um exemplo que aconteceu comigo ontem, que na verdade ninguém sabe, poderia até ter ficado em segredo. Uma situação que eu passei ontem, que eu já usei essa questão aqui do gerenciamento emocional. Eu fui no mercado ontem fazer compra com pressa, eu tinha um compromisso logo em seguida, e a hora que eu fui colocar, e eu fiquei com a bolsa pendurada no braço, assim. Fiquei com a bolsa aqui, desse jeito assim, com a bolsa, né? E com esse negócio do coronavírus, como eu ia meio rapidão, eu quis evitar colocar a bolsa no carrinho, quis evitar soltar e falei, vou ficar segurando essa bolsa aqui no braço, um lugar a menos aí para entrar em contato.
E quando eu cheguei no carro, abri o porta-mala, o que eu fiz? Coloquei a bolsa no porta-mala e ainda coloquei e me concentrei assim, não feche a bolsa com a chave dentro, porque eu não tinha nenhum bolso na minha roupa. A bolsa com tudo e a chave do carro dentro da bolsa. Eu abri o porta-mala e coloquei e fiquei me concentrando. Não fecha o carro, não fecha o porta-mala, não fecha o porta-mala. Quando eu terminei de guardar as compras, o que eu fiz? Pã, bati a tampa do porta-mala. Veio aquela sensação de que eu queria voltar um segundo atrás para poder não ter fechado aquela tampa. E qual que é a primeira sensação que veio? Tipo, que raiva, né? Tipo, a gente às vezes até tem a vontade até da gente se xingar naquela hora, né? E aí, nesses momentos, a gente vai observar, bom, o fato é esse. Ficou com tudo dentro do carro, eu tô em compromisso, eu tô com pressa, vai fazer o quê? Aí é o significado que eu vou dar para essa história. O significado de eu brigar comigo mesmo, de eu me xingar, é o significado de eu chutar o pneu do carro, de eu voltar lá no mercado enfurecida, pedir o telefone emprestado, ou até na hora, o que acontece quando a gente fica muito irritado, muito bravo? A gente perde até a noção das ações que a gente pode fazer, porque daí o racional vai embora, né? Quem consegue tomar uma ação sensata muito, muito bravo, muito estressado? Então imagine, gente, isso num ambiente profissional, quanto que gera. Se você é gestor, se você tem equipe, se você tem funcionário, se você tem colega, o quanto que isso afeta. Afeta o relacionamento com os outros e, consequentemente, a produtividade, o bem-estar ali com a equipe, a troca de informações, até a ajuda. Uma hora que você vai precisar de uma ajuda, de um auxílio, às vezes a pessoa está ressentida com você e você nem sabe. Você não se dá conta, porque às vezes você está olhando pelo teu viés. Então, trazendo para aquele meu exemplo. Qual historinha eu poderia contar para mim naquela hora? Eu poderia contar várias historinhas, ficar nervosa, chateada, abalar o resto do meu dia, da minha noite, do meu compromisso que eu tinha em seguida. Mas não, fiquei chateada no primeiro momento, falei, puxa vida, podia não ter posto essa bolsa aqui dentro, né? E não é a primeira vez que eu faço isso na vida, não. Mas já fazia tempo que eu não fazia outra essa situação. E aí eu fiz o quê? Senti o impacto do nervoso na hora, respirei fundo, respirar é o nosso amigo nesse momento, né? Respirei fundo e pensei assim, bom, o que eu posso fazer para resolver isso? Eu ficar nervosa, ficar chateada, só vai piorar a situação. E aí eu fui lá no mercado, pedi o telefone emprestado, liguei para um chaveiro, a moça foi super atenciosa, inclusive ela tinha até um chaveiro ali próximo, chegou rapidinho o chaveiro, abriu o carro em 2 toques, super atencioso, resolveu tudo. Aí peguei minha bolsa, paguei ele e fui embora com mais um aprendizado, né? E assim a gente vai trabalhando essa questão do gerenciamento emocional. Mas só a gente ter a intenção, vocês concordam comigo que não ajuda? A gente tem que aprender as estratégias para ajudar, para a gente conseguir resolver. Porque senão a gente fica só no reativo. Fiquei chateada, aconteceu um fato, eu vou lá só reajo. Prometo 1000 vezes para mim que eu não vou fazer igual. E quando eu vejo, eu fiz igual novamente. Então, essa estratégia de compreender qual é a historinha que eu conto para mim a hora que acontece a situação e de que eu posso dar um significado diferente, esse poder do significado está na minha mão, é uma chave que, se você virar, você aos pouquinhos começa a mudar o teu comportamento no dia a dia. De repente não vai ser igual apertar um botão, um interruptor, né? Mas aos pouquinhos você consegue ir trabalhando, porque cada vez que você vê a situação, agora você se coloca onde? No comando e não no ponto de vista do reativo. Bom, aconteceu, beleza, então eu tenho que agir assim. E eu vou agir de uma maneira diferente, ok? Quero perguntar se ficou entendido, se vocês têm alguma dúvida para colocar, de repente um exemplo para compartilhar, uma pergunta, que aí eu posso responder as perguntas mais pro final também. Fiquem bem à vontade aí, que eu quero que faça realmente sentido, que vocês possam usar isso no dia a dia, tá? Então, eu vou repetir um pouquinho enquanto vocês pensam se vocês têm as perguntas, querem contar algum exemplo de vocês, quem sabe, né? Aí vão agregando aqui com a gente aqui na live. Eu quero recapitular. Então, vocês viram que o primeiro ponto eu perguntei: o que te deixa irritado? Tá? Em que momentos você se percebe bastante irritado? Porque aí é o primeiro passo para você ir avaliando aonde que isso está te afetando, que impacto está gerando. E isso, gente, vale inclusive pegar um bloquinho de nota e escrever, tá? Quais assuntos do meu dia? Isso eu utilizo muito com os meus clientes. Inclusive agora, essa semana passada, com uma cliente, ela percebeu que o que mais tirava ela do sério era a situação dela com a menininha dela, pequenininha, de 3 aninhos. E aí ela já conseguiu trabalhar toda uma mudança de comportamento com a filha, tá? Então, de onde que está vindo essa irritação primeiro? Em que momentos? Em que áreas da minha vida? E aí eu vou entendendo. Depois eu vou percebendo essa questão do significado que eu falei para vocês. Então, o fato ele é igual para todo mundo. Eu reajo de uma forma diferente. Então, quer dizer, quem que tem a autorresponsabilidade sobre esse fato? Sou eu.
Então eu consigo ir administrando o fato. E aí o ponto, então, que eu quero colocar agora para você também é que se você se sentir num momento emocional muito alterado, eu tô me sentindo irritável, você avaliar. Mas será que com esse entendimento eu não consigo a cada dia mudar um pouquinho? E lembra que eu dei o exemplo, que eu falei assim, quando a gente se permite ficar muito irritado, muito chateado, né, ficar surtando ali de raiva, o nosso emocional toma conta e aí o racional vai embora. Sabe, eu acredito que todo mundo aqui já ouviu aquele ditado que se fala, né? Que tem que contar até 10, e às vezes a pessoa brinca, não, vou contar até 1000, até 200 mil, né? Por quê? Porque só até 10 não é suficiente. Sabe qual que é o sentido dessa regrinha de contar até 10? É justamente te trazer de volta para o racional. Porque você está no emocional, você está ali, a gente não busca no nosso dicionário palavra que a gente nem sabia que existia para querer falar, brigar, para se impor, para realmente mostrar que a gente está irritado. Então, quer dizer, eu vou entendendo que se eu contar de 1 até 10 ou de 10 até 1, por exemplo, eu já vou trazendo o meu racional de volta. Por que eu falo de 10 até 1? Tenta contar de 10 até 1 e continua prestando atenção no que eu estou falando. Você vai perceber que de 10 até 1 exige mais atenção, faz com que você tenha que se concentrar um pouquinho mais. De 1 até 10 a gente está mais acostumado. Então, de 10 até 1, ou contar em outro idioma, se você conhece, então naquela hora que você percebeu que vai começar a ficar chateado, ou que veio alguma coisa que te alterou fisicamente, você já pode iniciar essa tua contagem. E de repente, numa primeira vez, você vai esquecer, na segunda, mas se você for anotando isso e for se mantendo, buscando esse comportamento, você vai ver quando você consegue agir. Uma coisa legal para a gente manter um comportamento, quando a gente está em processo de mudança, é fazer, por exemplo, um xizinho na mão, um asterisco. Porque aí você não vai lembrar de contar de 10 até 1, de observar o teu comportamento só na hora que o fato acontecer. Cada vez que você olhar para esse asterisco aqui na tua mão, você vai saber, eu estou em processo de mudança, eu estou em processo de mudança desse comportamento. Então vai te ajudando a manter essa informação, sabe? Vai te ajudando a ficar com isso no tempo todo, no teu dia a dia. Eu estou lavando a louça, eu estou escrevendo, eu estou mandando uma mensagem, respondendo um e-mail. De repente eu bato o olho, para que era isso mesmo? Porque eu estou trabalhando no meu gerenciamento emocional, porque eu vou dar um significado diferente para as coisas quando elas vierem, tá? Então esse já é mais um ponto, então acho que já temos uns 4, 5 pontos aí que você pode aplicar. Mas o que vai tornar tudo isso efetivo? Quando você compreender que você está no controle, que você tem a autorresponsabilidade aí para essa mudança e que você pode sim mudar esse comportamento e chegar no objetivo que você quer. E aí também ter essa clareza, né? Qual é a mudança que eu desejo? O que eu quero, né? Enquanto uma pessoa profissional, enquanto na minha vida pessoal, qual que é a mudança que eu desejo, tá? Quero agradecer a participação de vocês, estou vendo bastante gente aqui, clientes, conhecidos, alunos, tem gente nova aqui também, que eu ainda não conheço, então sejam muito bem-vindos, tá? E vão deixando aqui se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se vocês estão compreendendo aí o que eu estou falando, né? Se está ficando claro, senão eu posso repetir algum ponto. Então vão colocando. E aí, então, a grande chave é qual que é o significado que eu dou, tá? Gente, eu vou deixar um espacinho aqui para vocês colocarem as perguntas. Se vocês não tiverem perguntas, se tiver claro já o que eu comentei aqui com vocês, eu já vou encerrando. Então, a mensagem é... Quando eu faço a pergunta, né? Você é irritável? Você avaliar como que eu tenho reagido no dia a dia com as situações e se é possível eu conseguir fazer essa mudança. Então, eu acredito que com esses pontos que eu trouxe, você consegue olhar de uma forma diferente, né? E mudar a situação do dia a dia e ter bastante benefício com você e com as pessoas que estão em volta. Certo? Então, eu quero desejar aí um final de feriado muito bom para vocês. Dizer que... Sempre que a gente está trabalhando essas questões de evolução, do diálogo, primeiro a gente tem que ter um diálogo com a gente, né? Uma autoliderança e depois essa liderança com os demais, com as outras pessoas. Então, por isso que quando eu trabalho, eu sempre falo, né? Por mais que a gente busque, às vezes, a desempenhar a liderança, a gestão com as outras pessoas, mas não tem como a gente fazer isso sem ter uma autoliderança. E esse ponto que eu trouxe hoje, ele tem a ver com autoliderança. Com você se observar. E às vezes você tem alguém lá na tua equipe, algum colega, alguma outra pessoa que está passando por isso, e às vezes até então a gente olha e acha que é normal, é só o jeitão da pessoa. Mas assim a gente vai compreendendo e vai vendo que sim, é possível mudar e chegar até essa vivência, essa tranquilidade muito maior, tá? Por isso que eu trouxe aqui.
Então, na próxima quinta-feira, já deixo o convite para vocês. Quinta-feira que vem, às 18h08, está previsto trazer uma convidada. Durante a semana aí eu vou comentar com vocês, tá? Quem que vai ser a convidada, mas essa convidada ela tem a ver com a nossa apresentação pessoal também no nosso trabalho. Então, a gente trabalha internamente, trabalha mente, consciência, essa conexão, se desenvolver essas habilidades aí no relacionar com as pessoas, mas será que também a nossa apresentação externa, ela conta? Como que ela pode favorecer e pode somar? Esse é o tema da nossa próxima live, tá? Durante a semana eu passo aí quem que é a convidada. Então, um grande beijo para vocês e se fizer sentido, compartilhe aí o assunto com outras pessoas, que eu tenho certeza que é um assunto que atinge bastante gente, tá? Um grande abraço, obrigada por vocês estarem aqui, é super bacana estar aqui com vocês nesse momento. Um bom resto de feriado e até quinta-feira que vem, então, às 18h08. Vou encerrar. Eu vou pedir se alguém quiser, às vezes, tirar um print, marcar por ter assistido, né? Quem sabe você me marca lá na tua rede social e eu posso te seguir também e compartilhar. Então, se fizer sentido, tira um printzinho aqui. Um grande abraço, até. Viu que eu não tô querendo me despedir, na verdade, né? Mas tem que me despedir. Tchau, tchau, gente. Até quinta-feira.